Graça e paz, amados, bem-vindos à nossa escola bíblica dominical, a melhor escola do mundo. E hoje o título da nossa lição é A Pia de Bronze, o lugar de purificação. O nosso texto áureo ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. João capítulo 15, versículo de número 3. Se existe uma verdade na lição de hoje é a seguinte: a pia de bronze é o símbolo do processo da santificação que Cristo realiza em nós através do seu sangue e da sua palavra. O texto bíblico está primeiro em Êxodo 30, está em Êxodo 40, está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, e está em Efésios capítulo de número 5, versículo 26 e o 27. Nós vamos ler apenas Êxodo 30, do 17 ao 21, que diz: disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma pia de bronze com a sua base de bronze para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Sempre que entrarem na tenda da congregação, deverão lavar-se com água, para que não morram. Também quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender oferta queimada ao Senhor, lavarão as mãos e os pés para que não morra. Isso lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua descendência por todas as suas gerações, palavra do Senhor. Nós temos 3 objetivos hoje. O primeiro é conceituar a pia de bronze. O segundo é refletir acerca da pia de bronze e a sua relação com a limpeza e a pureza espiritual. E terceiro é destacar os 2 aspectos dos ritos da lavagem dos sacerdotes. Eu não sei se você percebeu, mas nós estamos avançando no tabernáculo. A primeira aula nós falamos sobre o tabernáculo, o lugar da habitação de Deus. Na segunda aula nós falamos sobre os artesãos do tabernáculo, Aholiabe e Bezalel. Na terceira aula nós entramos ali pela porta principal e falamos sobre o pátio. Na quarta aula nós falamos sobre o altar do holocausto, o lugar onde os animais eram sacrificados. E hoje nós vamos falar sobre a pia de bronze. Então nós estamos avançando. Na verdade, no final dessa aula, nós seremos chamados à responsabilidade acerca da necessidade e urgência de vivermos uma vida santa e irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Nosso primeiro tópico hoje, nós vamos falar sobre pia de bronze, a importância da santificação. O texto que nós lemos, no versículo 18 e 19, Deus dá uma ordem a Moisés para que ele faça uma pia de bronze. O objetivo dessa pia era que antes de entrar ou sair do tabernáculo, Arão e os seus filhos lavassem as mãos e os pés. Temos que deixar bem claro isso. O ofício de apresentar holocausto ao Senhor era santo. Não é possível apresentar-se diante de Deus de maneira a não reconhecer a sua santidade e a sua justiça. Então, oferecer um sacrifício a Deus é prestar-lhe um culto santo e reverente, queridos. Não podemos, em hipótese alguma, perder o senso de piedade e reverência diante de Deus. Por isso, nossos cultos, bem como as nossas vidas, devem refletir a santidade de Deus, como diz 1 de Pedro, capítulo 1, do 15 e o 16. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. Pois está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Que palavra poderosa! Então, dentro ainda do primeiro tópico, nós vamos ver os sacerdotes e a santidade. O versículo de número 20. Sempre que entrarem na tenda da congregação, deverão lavar-se com água para que não morra. Também quando se chegarem ao altar para ministrar, e também
para quando forem acender ofertas queimadas ao Senhor. Ou seja, ao entrar no tabernáculo, os sacerdotes deveriam se lavar para não morrer. Olha a seriedade de se estar na presença desse Deus que é santo. E não importava, fosse para ministrar ou fosse para acender oferta no altar, eles deveriam se lavar antes. E há, irmãos, que se destacar e não podemos deixar passar isso. E eu aconselho você a marcar na sua Bíblia essa expressão, para não morrer. Ou seja, o ato colocava em risco a vida dos sacerdotes. Apresentar-se diante de Deus sem atentar para a exigência da purificação poderia custar-lhe a vida. E Deus não mudou, ele continua o mesmo. Hoje, nós, os obreiros de Cristo, devemos pautar a nossa vida na obra, exercitando-nos sempre na piedade e na santidade. Somos santos porque fomos chamados por um Deus santo. Somos chamados para ser um exemplo, modelos de santidade. Então, não podemos nos esquecer o que diz o escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eita glória! Dentro também ainda do tópico primeiro está a santidade para a vida, versículo 21. Lavarão as mãos e os pés para que não morram. Isso lhe será por estatuto perpétuo a ele e a sua descendência por todas as gerações. Ou seja, amados, o versículo 21, ele nos traz a ideia de um pacto perpétuo a respeito do rito de lavagem da purificação. Esse rito seria o estatuto perpétuo para os sacerdotes. Disso dependeria a vida deles. Viver a vida de maneira santa, separada, única e exclusivamente para Deus é a vocação de cada um de nós, de todo obreiro chamado para a sua obra. Santidade ao Senhor gera espiritualidade profunda. Santidade ao Senhor gera vida de compromisso com Deus. Santidade ao Senhor gera vida no altar, meu irmão. Então, não podemos esquecer, a pia de bronze, ela aponta para a santidade da vida cristã. No segundo tópico, nós vamos falar continuamos falando sobre a pia de bronze, mas agora como símbolo de lugar de limpeza e purificação. A palavra pia, vem de um termo hebraico que quer dizer kior, ou significa lugar de se lavar. Era uma bacia redonda, como mostra todas as ilustrações bíblicas. Então, para entrar no santuário do tabernáculo, após ter ministrado no altar do holocausto, o sacerdote lavava-se na pia de bronze com água limpíssima. Isso é significativo. Por quê? Meu irmão, o nosso pecado ele foi expiado por Cristo, o que significa que toda a nossa sujeira foi limpa para a glória do seu nome, para a glória de Deus. Fomos lavados pelo sangue remidor de Jesus, como diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 11, que diz assim, 6:11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. No dia a dia, nós nos encontramos vulneráveis às armadilhas, às imundícies das obras da carne. Entretanto, nós temos um recurso divino que nos purifica e nos santifica, prefigurado pela palavra de Deus. O sangue de Jesus, ele quitou a nossa culpa. A nossa natureza estava
condenada a se curvar diante das tentações e do pecado, como diz Romanos, lá no capítulo 3, versículo 24, e Efésios, capítulo 1, versículo 7. Assim, a palavra de Deus é o espelho que reflete a nossa nova natureza e as obras que devemos praticar com a ajuda do Espírito Santo. A palavra é o espelho. Olha que coisa belíssima. Então Deus pega um instrumento de vaidade, né? Porque o espelho serve justamente para nos ver diante dele, né? Ver se estamos bem, né? Fisicamente, ver se estamos bem arrumadinhos, ver se estamos com o cabelo penteado, né? Com a barba feita. Então ali nós conseguimos nos ver como realmente nós somos. E a palavra é isso. Quando nós abrimos a Bíblia para ler e estudar a Bíblia, na verdade, nós estamos diante do espelho. E a única pessoa que temos que ver nesse espelho somos nós. Não é o filho, não é o pai, não são os amigos, somos nós. Nós precisamos nos ver. E aí nós vamos realmente nos ver como realmente somos, não só por fora, mas como por dentro. Que bênção é ter a palavra de Deus em mãos. Aí nós vamos ver também nesse segundo tópico a lavagem, né, na bacia de bronze. A pia era de bronze polido, fabricado com os espelhos das mulheres. Você vai ver isso em Êxodo, capítulo 38, versículo 8. Assim, exposta à luz do sol, né, a partir da água limpíssima, toda a impureza era revelada no interior da bacia. A semelhança dessa figura, irmãos, a obra regeneradora do Espírito nos torna completamente limpos da sujeira do pecado. Como diz, né, Paulo falando aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 17, diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Outro ponto que nós podemos ou devemos destacar é a consciência de pureza que os sacerdotes deveriam ter para entrar na presença de Deus. Pois quando se lavavam, as sujeiras desapareciam dos seus corpos. Sabia que de outra forma não poderiam celebrar no interior do tabernáculo. Só a palavra de Deus é eficaz para revelar o pecado do nosso coração. Por isso, eu disse que quando nós abrimos a palavra, a única pessoa que devemos ver nesse espelho somos nós. Nós vamos ver como realmente está o estado do nosso coração. A palavra de Deus, ela é eficaz para revelar toda a sujeira e imundícia do nosso coração. Não só revelar, mas expor. Não só revelar e expor, mas também para remover. Olha que coisa extraordinária. A palavra de Deus tem poder para limpar o seu coração e o meu coração de toda a impureza, meu irmão. Olha como é urgente, né, a necessidade de estarmos mergulhados nessa palavra. A imagem da bacia nos rememora a santidade de Deus e a necessidade de nós buscarmos uma vida de retidão, tanto na área espiritual quanto na área moral. Somos de Deus. Ei, você também é de Deus. Somos ovelhas do seu rebanho. E também vamos ver nesse segundo tópico, a pia de bronze, o caráter de juízo. No altar do holocausto, o juízo sobre o pecador era aplicado na oferta do sacrifício. Ou seja, o pecador levava o animal no altar do holocausto, ele era sacrificado e o pecado daquele pecador era coberto. Nesse sentido, as águas da pia cumpriam uma função de limpeza dos sacerdotes que passavam por aquele processo. De igual modo, nosso Senhor tomou sobre si o juízo que nós merecíamos, morrendo vicariamente no nosso lugar, como diz Paulo, lá em Coríntios capítulo 5, 21 e Gálatas 1, 14. Então, nesse aspecto, a semelhança das águas purificadoras, a palavra de Deus tem poder não só para limpar o nosso coração, a nossa vida interior e exterior, mas também como disciplinar a nossa vida, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 4. Embora os nossos pecados tenham sido expiados, ainda assim temos que estarmos achegando a Deus continuadamente.
para sermos limpos de tudo o que desagrada o nosso Senhor, seja nos nossos pensamentos, seja através das nossas palavras, ou através até das nossas obras. Por isso a necessidade de estarmos nos aproximando de Deus todos os dias. E uma das formas de se aproximar de Deus é através da palavra do Senhor. Infelizmente, acidentes eles ocorrem no caminho da jornada cristã. E é preciso nos quebrantar na presença de Deus. É preciso buscar, irmãos, a santidade em Jesus Cristo. Nunca foi tão urgente, premente a necessidade de estarmos com a nossa vida em santidade. Porque tudo está apontando para a volta de Jesus. Para a volta de Jesus. Então, o que nós temos que ter em mente? Que a semelhança das águas purificadoras, a palavra de Deus tem poder de limpar e disciplinar a nossa vida. A pia de bronze, então, remonta a ideia de purificação e juízo. Glória a Deus por isso, queridos. Glória a Deus por isso. Então, o tópico terceiro, nós vamos falar os 2 aspectos do rito de lavagem dos sacerdotes. Veja que nós estamos trabalhando na nossa lição toda dentro do objetivo. E no primeiro ponto do terceiro tópico fala sobre a lavagem completa. Essa lavagem era mais do que simplesmente lavar as mãos e os pés. Significava uma obra regeneradora que implicava o primeiro passo para a consagração do sacerdote. Hoje, irmãos, é inaceitável que um ministro queira vir na casa de Deus sem ter passado pela obra da regeneração. Entendeu? Inadmissível, inaceitável. Um ministro queira servir, queira trabalhar, queira pôr a mão no arado sem ter passado pela obra regeneradora. É preciso que os obreiros do Senhor tenham experimentado uma limpeza completa da alma e da mente. É preciso nascer da palavra e do Espírito. Dentro desse terceiro tópico também nós vamos falar sobre a lavagem progressiva e constante. No dia a dia sacerdotal, a limpeza exigida para ministrar no lugar santo era apenas das mãos e dos pés. Êxodo 30, versículo 19. Mas de acordo com a doutrina do Novo Testamento, lavar-se aqui destaca o ato do Espírito que opera em nós a santificação. Não é apenas agora as mãos e os pés, mas é a vida toda. É o interior, é o exterior. Nesse sentido, a consagração dos sacerdotes, eles dava-se nos termos do compromisso de uma vida santificada. Esse mesmo compromisso é que deve permear a minha vida e a sua vida, ou a vida de qualquer obreiro na casa do Senhor que se acha vocacionado para realizar a obra de Deus. Então temos que estar atento, estar com a vida consagrada. E dentro ainda desse terceiro tópico, nós vamos falar sobre nós vamos ver algumas verdades fundamentais. Primeiro, sobre o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos livrou da pena do pecado. Segundo, sobre a palavra de Deus revela quem nós somos. E terceiro, sobre a limpeza espiritual, uma vida irrepreensível é prioritária e absolutamente necessária, como eu já acabei de dizer, nos dias atuais. E eu quero concluir, meu irmão, mas antes de concluir, eu quero deixar um versículo bíblico que diz hoje, João, melhor dizendo, capítulo 13, 10. Você dá uma olhadinha lá, porque hoje é inaceitável, vou repetir, que um ministro queira servir na casa de Deus sem ter passado pela obra da regeneração. Tem que ter sido lavado completamente. Então eu quero concluir a nossa lição de hoje, dizendo que a limpeza espiritual é uma prioridade absoluta. Uma vez que Cristo nos salvou, uma vez que fomos chamados para ser santos, então atente para esse precioso chamado de Cristo Jesus. No nome de Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer a luz dele sobre a sua vida,
te dê uma semana abençoada e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.